E vamos falar sobre o setor defensivo e o setor ofensivo do Santos Futebol Clube, alguns números, algumas situações que fizeram com que o Santos chegasse em números bons defensivamente e números que o Santos precisa melhorar lá no ataque, no seu setor ofensivo. Mas antes da gente falar sobre isso, quero a sua participação nos comentários, então vai comentando conforme o vídeo vai acontecendo. E também peço para que você deixe o seu like e se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube sempre vai te mandar os meus vídeos e as minhas lives. Sempre lembrando que todo dia tem conteúdo falando sobre Santos aqui no canal. Fechou? Bom, vamos então começar falando sobre o setor defensivo do Santos, que é um dos destaques desse time. O Lisca, de uma certa forma, conseguiu melhorar isso também. O Santos hoje tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Só perde para o Palmeiras, que é o líder da competição. O Santos hoje está na 8ª colocação, né, enquanto eu gravo este vídeo, com 34 pontos. E temos alguns números interessantes em relação ao setor defensivo. O Santos, em 9 jogos, não sofreu nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, tem a segunda melhor defesa da competição. Sofreu 20 gols em 24 rodadas. E o João Paulo, ele tem uma média de mais de 80% de bolas defendidas na Série A. Michael e Bauerman também são dois, né, defensores que estão se destacando, e os dois juntos, atuando juntos, né, como titulares, o Santos precisa de 124 minutos para sofrer um gol. Então, uma média boa aí, tanto do Michael como do Bauerman, jogando juntos. O Bauerman também é o jogador no Campeonato Brasileiro com mais cortes, né, com mais desarmes, então números interessantes. Outra questão de bola recuperada, o Rodrigo Fernandes é o jogador com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro, que é o nosso primeiro volante. Então, assim, se a gente pensa em João Paulo, a nossa dupla de zaga, Bauerman e Michael, tem o Rodrigo Fernandes, né, um primeiro volante. As laterais, agora que o Felipe Jonathan voltou a fazer jogos mais regulares, né, não comprometendo tanto. Então, Felipe Jonathan, né, a gente torce para que ele continue melhorando jogo após jogo. O grande problema, na minha opinião, continua sendo a lateral direita. O Maddison é um jogador que nem de forma ofensiva, que a gente vai falar daqui a pouco, e também de forma defensiva, deixa muito a desejar. O Auro já foi testado, não conseguiu ter sequência, né? Com o Lisca ainda nem foi testado, né? Só o Maddison. O Natan chegou e até o presente momento não atuou, então precisa melhorar essa questão também, né, da lateral direita do Santos. Mas, apesar disso, o Santos vai conseguindo uma média interessante. Eu coloco muito na conta também do estilo de jogo do Santos. O Santos é um time que joga mais fechado. O Santos joga por uma bola, que a gente fala, né? Gosta de jogar no contra-ataque. Então fica um pouco mais fechado, de uma certa forma, dificulta o adversário para conseguir entrar na nossa área. A gente sempre fala, né? Proteger o João Paulo. Se o adversário for chutar, que chute o mais longe possível, né, para, de uma certa forma, facilitar a vida do João Paulo. E o que passa, o João Paulo consegue fazer boas defesas. Então, eu acredito que um dos grandes méritos aí para a defesa do Santos ser hoje a segunda melhor do Campeonato Brasileiro também tem muito nas mãos do goleiro João Paulo. Michael e Bauerman também jogando muita bola, Rodrigo Fernandes também. Mas, de fato, né, o Lisca conseguiu potencializar isso. Agora, a situação de ataque. O Santos, que tem a segunda melhor defesa do brasileiro, tem apenas o 9º melhor ataque, com 27 gols marcados. E temos alguns números aqui dos artilheiros do Santos na temporada, né, de modo geral. Então, Marcos Leonardo tem 8 gols, Léo Batistão, que foi para o Almeria, 5 gols, Zanocelo, 3 gols, Brian Angulo, 2, Lucas Braga, 2. Assistências: Ângelo com 4, Marcos Leonardo com 3, Batistão 2, Johan Júlio 2 e o nosso zagueiro Michael com 2 assistências. Então, esses são alguns números em relação a gols e também a assistências. Só que o ataque do Santos, eu acho que o grande problema do Santos, que ainda não foi consertado, foi a questão do meio-campo.
o Santos é um time que não cria situações, principalmente para os seus atacantes e principalmente para o seu, olha que ironia, para o seu artilheiro, seu centroavante, Marcos Leonardo. Até pegando de exemplo outro jogador, o Angulo na partida contra o Cuiabá também não teve tantas bolas assim que ele recebeu em condições, né, de fazer o gol. Porque uma coisa é o jogador que recebe a bola em condição e não consegue fazer o gol. A outra coisa é quando a bola sequer chega nesse jogador. E entra técnico, sai técnico, o Santos segue ainda com esse problema no meio-campo, não consegue resolver isso, tá? Não consegue resolver isso. Os nossos laterais que poderiam auxiliar em construção de jogadas, né, indo à linha de fundo, com cruzamentos precisos, ou os cruzamentos acabam saindo de forma equivocada, ou os nossos laterais sequer avançam a linha de fundo, né, não avançam e também não defendem, é aquilo que a gente falou do Madison. Outra coisa, os pontas do Santos. Agora com o Soteldo, eu acredito que pode dar uma melhorada. O Soteldo, inclusive, deu uma assistência, né, um cruzamento para o Lucas Braga no clássico contra o São Paulo, mas os pontas do Santos precisam ser mais participativos também. O Lucas Braga, que a gente citou, que fez gol contra o São Paulo, não vem sendo participativo ofensivamente. Muito se fala que ele é titular do time do Santos porque ele ajuda taticamente. Ele é aquele atacante que ajuda a marcação do lateral, né? No caso, o Madison, que agora com o Soteldo, o Lucas Braga está ali pela direita. Então, os pontas, os pontas, né, os laterais do Santos precisam ajudar mais para que essa construção de jogada aconteça. Precisa de jogadas ensaiadas. A gente não vê o Santos fazendo triangulações, a gente não vê um Santos tão compactado assim. E você, quando joga de uma forma mais espaçada, você erra mais fácil um passe, e você errando o passe, obviamente você não dá sequência na jogada. Outra coisa, uma coisa que vem me incomodando, vem falando em lives, vem falando em vídeos, gostaria até da sua opinião aqui nos comentários, até que ponto preferir a parte tática atrapalha o time ofensivamente? Defensivamente, pode ser que tá dando certo, mas e ofensivamente? É melhor você ter um time, um jogador, um atacante que está mais preocupado em recompor ali, né, ajudar o lateral, ou um atacante que esteja preocupado em dar assistência, esteja preocupado em ir para cima do adversário, dar drible, finalizar? O que é mais importante? Será que uma coisa acaba não conflitando a outra? Né? É o estilo do treinador ser mais defensivo, priorizar a parte defensiva e deixando um pouco de escanteio a parte ofensiva? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Uma coisa é fato, estamos no caminho certo em relação à parte defensiva. O Santos era um time que tomava vários gols de bola aérea, melhorou, né? Melhorou. Eu acho que o último gol foi contra o Curitiba, gol do Léo Gamalho, mas o Santos diminuiu, que era um problema crônico no Santos. Estamos melhorando aos poucos. Tem ainda algumas questões a aprimorar, como eu citei aqui, mas estamos no caminho certo. Agora, a minha preocupação no momento é o ataque, né? O meio para frente, a criação de jogadas. Você precisa criar jogadas para que você consiga finalizar, que é uma coisa também que o Santos não faz, para que aí você faça gols. Futebol é bola na rede, né? Então, quero saber a opinião de vocês, o que o Santos pode fazer para seguir melhorando tanto a parte defensiva como também a parte ofensiva. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito bem-vinda. E mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você quer camisas, né, moletom, agora que está friozinho, link na descrição, produtos oficiais com desconto, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.